E aí foi que caiu a ficha que a gente percebeu de que não era só atrair um investimento de grande porte que você iria garantir a geração de emprego e renda. Porque Uhum. se a mão de obra não tivesse preparada, se aquele jovem não tivesse preparado, que muitas vezes estavam em subempregos, digamos assim, empregos sem carteira assinada, na informalidade, né, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de valorização da mão de obra, né, muitas vezes assediados aí pelas facções, pelos tráficos, que eram jovens muito humildes, muito simples, que deixavam de estudar porque não tinham oportunidade, tinham que trabalhar, e aí cresciam os olhos quando eram aliciados pelo tráfico para poder ganhar mais, e aí acabavam arriscando a sua própria vida e iam se desvirtuando, né? E aí foi quando o meu irmão, Eugênio Figueiredo, ele chamou a gente, rapaz, tem que fazer alguma coisa, vamos ver se a gente consegue criar aqui uma turma aqui de alunos para poder a gente preparar a mão de obra para nós mesmos. E aí, em 2007, a gente fundou o IEP, que na época era Instituto de Educação Jandai. Depois eu vou falar essa história aí, foi bem engraçada. Aham. Né? Era Instituto de Educação Jandai, porque o propósito inicial era criar mão de obra Para para poder vocês. a gente expandir os próprios negócios. E a Uhum. primeira turma foram 100 alunos. E tem uma pessoa que a história do IEP se funde com a história da vida dela, que é uma pessoa que sou muito grato por ela, que é a Mônica Rabelo, a nossa vice-presidente do IEP. Né? Ela está desde o início da fundação. A Mônica é uma pessoa extraordinária, né? Muito preparada, tecnicamente falando, muito capacitada. Ela era a nossa antiga gerente de recursos humanos, a nossa gestora lá, e todos os trabalhos que nós fazíamos de expansão, de treinamento, né, de retenção de talentos, era a Mônica que estava à frente. A Mônica já vinha de Três Corações, já vinha de TIM, de Santista, era uma profissional de mercado. E quando a gente resolveu criar essa escola, a gente usou muito o nosso know-how, o nosso DNA, né, interno, para poder desenvolver a grade de treinamento e as primeiras turmas, e a Mônica foi convidada a participar. Só que a ideia era tão assim empolgante, era tão fascinante que a Mônica se apaixonou pelo projeto. Quando foi ali naqueles 60, 90 dias de planejamento, desenvolvimento do projeto, que o projeto era um pedaço de papel, uma ideia maluca. A gente saiu com uma pastinha de cinco páginas, fomos visitar alguns órgãos públicos para ver se a gente conseguiria a adesão deles, né, no apoio institucional. Me lembro que eu tive uma vez com o Ivo Gomes, na época ele estava como secretário de Educação do Estado, né? Uhum. Ou era a doutora Isolda Sello, não me recordo bem, eu sei que os dois estavam na reunião, e aí era na época do Instituto de Educação Jandaia, e aí eu via que toda vez que eu ia apresentar o Instituto, né, para poder ver se a gente conseguia a adesão das indústrias e das entidades, ou do setor público ou do setor privado, as pessoas faziam uma caretinha. Mas peraí, rapaz, tu tá. Amigos nossos, inclusive industriais, falam, Eduardo, me explica essa história. Tu tá criando um instituto da Jandaia, como é que é isso? Tu quer o nosso apoio? E aí foi quando a ficha caiu muito rápido de que tinha realmente ainda um preconceito de que quando você queria fazer o bem, quando você queria fazer a diferença na vida desses jovens, né, as pessoas ainda estavam misturando muito com a questão empresarial. E aí, de imediato, a gente convocou aqueles primeiros parceiros, né, entre eles o Luiz Antônio e o seu irmão José Luiz, lá da DCDN. São pessoas sensacionais, que também aqui eu até deixo aqui as minhas considerações de gratidão, que desde o início acreditaram no nosso projeto, desde o início nós somos nossos cofundadores, na verdade, porque acreditaram na ideia e inclusive fizeram aportes financeiros, de capital, para poder desenvolver, tirar a ideia do projeto. Né? Uma outra empresa também que eu não posso deixar de citar, que é a Tetra Pak, né, uma multinacional sueca que faz embalagens longa-vida, cartonadas, que também na época a gente teve a oportunidade de apresentar para o presidente do Brasil, e ele achou sensacional a ideia do IEP. Na época, em 2007, a Tetra Pak devia ter aqui uns cinco clientes que tinham a tecnologia de invase solução asséptica, Tetra Pak, e aí ela precisava treinar a mão de obra ou tentar pelo menos criar uma perspectiva, porque é uma tecnologia muito moderna, né, de automação, e ela despertou nisso, rapaz, vamos criar aqui uma turma para ver se a gente ensina esses jovens a se prepararem para virarem um técnico, né, um eletricista ou um mecânico especializado nessa solução.